Já falamos aqui nesse finalzinho de ano dos piores filmes de terror, dos melhores filmes de terror. Agora chegou a hora das maiores decepções, na minha opinião, de 2024. A maioria do gênero do terror. Vai ter aqui um ou outro filme que foge um pouco do gênero, mas que também foram decepcionantes. Nenhum desses é terrível. É um filme ruim demais. Não. Mas é aquele filme que fica na meiuca, aquele filme que eu particularmente esperava muito mais, então se prepara aí. Trucks outside, the cameras everywhere, Jamie. I'm not supposed to tell. Sejam todos muito bem-vindos a mais o Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre as minhas maiores decepções de 2026. Aquele filme que eu falava, esse filme vai ser legal, esse filme é promissor, esse filme tá com a cara boa. Chegou lá, era aquela coisa meio morna demais, aquela coisa meio sem graça. E eu vou desenvolver isso mais quando a gente for mencionando esses filmes. Se você ainda não é membro aqui do Refúgio Cult, considere se tornar um, claro, se você puder e quiser, no link aqui na descrição. E eu tô com um podcast novo, podcast que não fala de cinema, fala de muitas outras coisas, um podcast comigo mesmo, é o Pequeno Show para Pessoas Grandes e Solitárias. Vou deixar o link aqui na descrição, tem no YouTube, tem no Spotify, dá uma olhada lá, às vezes você curte. Uma olhada não, né? Uma escutada, melhor dizendo. Link na descrição. I was wondering when you were finally gonna show. O primeiro da nossa lista de decepções de 2024 é ele, In a Violent Nature, ou Uma Natureza Violenta, como veio aqui pro Brasil, dirigido pelo Chris Nash. Esse filme que já chegou aí com uma pretensão, com um pé na porta de que nós seremos diferentes. Aqui você não vai ver pela perspectiva da vítima, né, um slasher e tal. Não, aqui você vai ver pela perspectiva do Johnny, do nosso vilão, do nosso Jason, porque isso aqui é chupado de Sexta-feira 13 e eles nem escondem isso também, né, seja na ambientação, no vilão, no modus operandi, etc, né. Johnny é um brucutu, é tipo um Jason mesmo, que ele revive aí depois de um certo tempo. Tem a lenda local ali do Johnny, de como ele morreu e tal. Ele volta pra se vingar, ele volta pra acabar ali com os jovens que estão acampando, que estão curtindo, etc, né? Então o filme, ele traz essa perspectiva do Johnny. A gente vai acompanhando, né, o personagem ali, muito pelas costas dele, pelo ombro dele, pela visão dele. E aí ele vai andando, ele sai da floresta, ele entra na cabana, ele sai da cabana, ele vai pro lago, e enfim, né, como vai ser essa estratégia, entre aspas, porque não é bem estratégia, ele meio que um tanque de guerra andando ali, matando o que ele vê pela frente. É como se fosse um filme, eu vi a galera comentando isso na internet, eu achei muito pertinente, né? Um filme do Gus Van Sant. O Gus Van Sant, ele tem muito essa coisa de observadora, de mostrar os personagens andando de um lugar para o outro, e vai para um lugar e conversa com o outro. É mais ou menos isso, né? Na teoria, essa ideia, ela é legal, ela é interessante. Chega, né? Chega não, porque a gente gosta de slasher pela perspectiva das vítimas e tal, ainda dá pra fazer coisa massa, beleza. Mas é bem-vindo o novo, é bem-vindo o experimentalismo desse filme. A grande questão pra mim é que eu acho que às vezes o filme, ele tenta ser um pouco mais pretensioso do que ele pode ser, né? Eu acho que o último ato, então, nem se fala, tá? Quem viu o filme, talvez você tenha gostado do último ato, porque ele desconstrói ainda mais o que a gente pode esperar de um filme de slasher. Mas eu acho pedante, eu acho que o filme, ele se estende demais em alguns momentos. Eu acho que, inclusive, ele deixa claro porque que a gente tem muito mais filme na perspectiva da vítima, porque eu achei meio anticlimático, meio ali esquisito, alguns momentos em que a gente vê o Johnny, né, a perspectiva do Johnny, do assassino, e aí você vê as cabecinhas, o povo correndo pra lá e pra cá, né, ao mesmo tempo que em alguns momentos a gente tem boas mortes ali, né, aquela coisa exagerada, absurdista e tal, né, igual a menina que tava fazendo yoga lá, enfim, ok, uma cena legal.
Agora tem outras cenas também que são qualquer coisa, que, enfim, não mostram muito a que veio, tá? Então eu acho que nesse quesito de mortes aí do filme, que acaba num filme de slasher contando, sim, né, ele fica equilibrado também. Às vezes acerta, às vezes é sem muita inspiração. Então é aquilo, não acho o filme terrível, não acho um filme ruim, mas eu esperava, eu te diria, bem mais dessa proposta, bem mais dessa coisa da urgência e do perigo do personagem e até em termos de criatividade, como que ele ia trabalhar com aquilo no filme, entendeu? Já anunciaram uma continuação, a gente vai ter na Violent Nature 2 em breve, não sei se em 2025, eu acredito que não. Bota aí em 2026, provavelmente, quem sabe, aqui é achismo total, eles não consigam equilibrar um pouco mais essa proposta com algo um pouco mais dinâmico, um pouco mais fluido e que não se torne chato de ver. Eu confesso que às vezes o filme se tornou um pouco maçante ali pra mim. E olha que eu me considero um cara paciente pra ver filme, tá? Mas tiveram alguns momentos aqui que eu falei, tá, já deu, vai, move on, siga. Enfim, vamos esperar o segundo. Número 2, Estômago 2, O Poderoso Chefe. Foi uma grande decepção. Tem o meu vídeo, tem os meus vídeos falando desses filmes aqui. Lá eu me estendo um pouco mais. Mas esse aqui foi um balde de água gelada. Fui no cinema. Gosto bastante do primeiro filme. Tem vídeo aqui no canal. Marcos Jorge é o diretor de novo, que foi o diretor do primeiro. João Miguel, nosso protagonista, o Raimundo Nonato, que aqui disfarçadamente eles querem falar, não, Raimundo Nonato tá aqui, o Alecrim tá aqui, ó, Estômago 2, o nome e tal, mas é uma grande falácia, né? Esse filme aqui, ele é golpe, tá? Ele é golpe. Por quê? Primeiro, porque ele parece ter vergonha ou ele anula, né, o Raimundo Nonato, ele anula o protagonista do primeiro filme, ele usa o protagonista no teaser, no trailer para divulgar o filme, mas na hora do filme o personagem é extremamente apagado, ele fica extremamente a Deus dará. Quando ele aparece, muitas das cenas que ele aparece, tirando uma ou outra ali, são cenas ruins em texto, né? São cenas que você vê que o cara não tem nem muito espaço, coitado, para trabalhar. Digo o João Miguel, né, que faz o Raimundo. E basicamente é isso, o cara cozinha ali na penitenciária, cozinha pra galera, é respeitado, coisa e tal, chega um italiano, chefão, né, e aí a gente vai ver a história desse italiano, lá na Itália, como que ele chegou no poder, qual foi a história de vida dele, ninguém se importa, tá? Rola uma teoria que era para esse filme ser um outro filme, não era para ser Estômago 2, era para ser um filme do diretor Marcos Jorge sobre esse italiano coisa e tal, com outro nome etc, só que a galera falou, ó, por que você não aproveita culinária e tal, pega do seu filme Estômago, junta as duas histórias e fica esse grande balaio de gato, né, porque é uma coisa, é uma mistureba, é uma coisa sem muito foco, né? Aí vai para a história do italiano, aí vai para a penitenciária, e ao mesmo tempo são conflitos e relações entre os personagens que você acaba não se importando tanto, porque elas acabam se tornando, em grande maioria, genéricas, né? Então, assim, beleza, existe um cuidado estético, existe um momentinho ou outro melhorzinho, tipo ali no começo do filme, quando o Alecrim tá comandando a galera lá no presídio e coisa e tal, e os caras cozinhando uma coisa meio The Bear, né? Ok, esses momentinhos aqui ali são legais, mas só. O filme, ele é genuinamente um grande desperdício. E até personagens mais legais no primeiro filme, tipo o personagem lá do Paulo Micos, né? Aqui ele tá chato, tá esquisito, o próprio ator parece que tá num piloto automático, então é aquele típico projeto que ele existe, ele tem investimento, né, ele tá acontecendo, mas as pessoas que estão dentro dele estão desconectadas. O próprio João Miguel, que faz o Alecrim, né, na divulgação do filme e tal, ele né, afastou do filme, porque ele deve ter ficado chateado, deve ter conflito aí de bastidores, enfim. Mas, com certeza, tá com D maiúsculo, essa foi uma grande decepção de 2024. Que não é briga interna, Alecrim? Eu vou chamar o choque.
Número 3, o homem está entre nós. Fale bem ou fale mal, ele sempre é falado, ele sempre é lembrado. M. Night Shyamalan e o seu Armadilha, Trap. Eu sei que tem gente que ama o Shyamalan, eu sei que tem gente que passa pano pra tudo que ele faz. Infelizmente ou felizmente também não é o que acontece comigo. Gosto de algumas coisas, de várias coisas, na verdade, que o Shyamalan fez e tal. Até o Batem a Porta dele eu acho legal. Esse Trap pra mim não funcionou, tá? Eu falei de falta de foco do filme anterior do Estômago 2, eu acho que esse Armadilha, né, que tem lá o Josh Hartnett como protagonista, o Josh Hartnett, inclusive, acho que tá bem aqui, né? Ele faz um cara que vai levar a filha pra um show de uma popstar, né? A menina é gigante lá, tem milhares e milhares de pessoas no estádio, e a polícia, pessoal, passa a cercar o estádio porque tem um serial killer dentro daquele estádio, né? Eu tô tomando cuidado e tal, porque tem gente que não viu ainda, enfim, está no Max agora pra ver. E aí esse pai, ele tá com um comportamento estranho, é ele o psicopata, ele tá assim, tarará. Enfim, se era pra ser um grande mistério isso, também não sei se era a intenção de Shyamalan, acredito que não, até porque as próprias divulgações do filme já deixavam claro ali o que acontecia, mais ou menos, né? E olha, dentro do estádio até funciona a dinâmica que é ali, né? Óbvio que tem um emaranhado de conveniências, aí exige uma boa vontade da gente, tem também um lance de mastigação, né, daquela coisa, vai pegar o cara, não sei o que tá acontecendo, enfim. Mas aí, eu acho que da metade pro final, o filme, ele, ao desbravar novas veredas, ao desbravar novos campos, ele se fragiliza ainda mais, seja em termos da personagem que eles vão botar ali também com esse protagonismo, né? Dita filha do Shyamalan. Não vou nem entrar nesse mérito, tá? Mas eu acho que o filme ele se perde ainda mais. Tem um lance de tom também, que ele fica fazendo um malabarismo, uma montanha russa, se ele quer ser um suspense, um thriller mais sério, ou se ele quer ser uma coisa mais satírica, mas que não se leva tão a sério. Aí o filme fica nessa dança, nesse balaio de gato que, sinceramente, esse pra lá e pra cá me deixou um pouco confuso, um pouco tonto. Talvez eu não tenha capacidade muito cognitiva para entender essa genialidade de Armadilha, mas infelizmente para mim deixou bastante a desejar. E ó, não tô falando aqui que o Shyamalan precisava entregar um plot twist, ou precisava ser um filme muito mais cabeça, muito mais inteligente, sabe? Mas eu acho que é um lance de entregar uma coisa um pouco mais coerente e convincente com aquilo que ele estava entregando. E aí acabou sendo mais um projeto confuso, sem muita inspiração e sem ter muito o que dizer também no fim das contas. It's a trap. They're watching all the exits. Falando em decepção desse ano, não poderia faltar o nosso número 4 aqui. É ele chegou, né, à conclusão dessa trilogia que a gente tem acompanhado aí nos últimos anos. Maxine, do Ti West, com a nossa queridíssima Mia Goth. Né, se eu falar pra você que eu não tava esperando muito esse filme, que eu tava ansioso por esse filme, eu vou estar mentindo descaradamente. Tá? Porque eu gosto do X, gosto bastante do Pearl, acho que são filmes que entendem o que eles querem ser, o que eles podem ser, por mais lineares, por mais quadrados, entre aspas, que esses filmes são, né? O X ali, aquela coisa da década de 70 e tal, o Pearl, aquela coisa meio Mágico de Oz, etc. Gosto dos dois filmes. O Maxine, ele inclusive lembra de algumas coisas que eu falei do Trap, do M. Night Shyamalan. É um filme meio sem foco, ele é um filme confuso. Sabe, é um filme que eu saí do cinema e falei, tá, com certeza, definitivamente, é um dos filmes de terror lançados esse ano, né? Terror entre aspas, porque ele tenta pegar aquela vibe meio noir, aquela parada investigativa e tal, que tá tudo bem. O problema é como ele faz isso, né? Só relembrando um pouquinho, aqui a gente tem a Maxine, que antes era uma estrela do cinema adulto e tal, agora quer tentar em Hollywood da década de 80 desbravar filmes hollywoodianos, slasher, de terror e coisa e tal. Então ela quer ser uma estrela, né? Ela vai tentar de tudo. Em contrapartida, tá rolando um serial killer, um assassino que tá matando uma galera, tá passando o terror ali, né, na Hollywood.
E aí o filme, ele tenta ser um grande apanhadão da década de 80. Ele não necessariamente precisava, mas ele quer ser. O Ty West falou, não, vamos fazer essa grande homenagem. Aí ele homenageia os slasher. Aí ele homenageia a Psicose. Aí ele homenageia o Pânico Satânico, aquela coisa, né, do Satanic Panic ali, década de 80 e coisa e tal. E nisso é um bololô, o filme parece que fica meio perdido, a própria personagem da Maxine, se você for parar pra pensar ali, avaliar, a Mia Goth é uma atriz que eu gosto bastante, ela tem momentos brilhando ali no filme, mas é uma personagem que ela fica meio deslocada em alguns momentos, são vários personagens aqui, alguns personagens que aparecem, dão um oi e vão embora, né? Não que isso seja um grande problema, mas isso também é um sintoma de como o filme ele é um projeto que ele quer ser grandioso. Se os outros dois eles eram bem menores, né, em termos de escala, em termos de elementos que ele está trabalhando, esse aqui ele queria ser 3, 4 vezes mais. E isso é sentido nessa pretensão do filme, tá? E pra coroar com chave de cocô, o terceiro ato não tem jeito, eu não gosto, tá? É aquela coisa, o filme, ele quer ser um thriller mais sério e coisa e tal em alguns momentos, e aí no final ele descamba, né? Ele fala, nossa, olha só como a gente é satírico, olha só como a gente pode ser engraçadão, mesmo com perigo, com morte, com não sei o quê. Mas é simplesmente besta, é simplesmente chato, e tem alguns argumentos de roteiro que eles trazem aqui como se fosse para ser uma grande revelação. Pelo menos o M. Night Shyamalan não fez isso no Armadilha, mas no Maxine tem, nossa, olha só como que isso aqui era supostamente para surpreender, e sinceramente, né, o negócio do assassino, da identidade dele, o que tá por trás disso é, na minha opinião, patético, tá? Ok, design de produção do filme funciona, né? A gente vê aquela vibe autentista, é sempre bem-vinda quando é bem feita. O personagem do Kevin Bacon é muito bom aqui, o Kevin Bacon tá sensacional nesse filme. Pra mim, ele faz o filme ganhar alguns pontos, por exemplo. Mas que pena que ele tá num projeto sem muita inspiração e que é uma bagunça só, então também uma decepção. Demi Moore, Brooke Shields, Maxine fucking Mace. Quinto e penúltimo da nossa lista de decepções de 2024 vem ele. Ele vem aí, ele que brilhou pra caramba lá em Pobres Criaturas, Yorgos Lanthimos, né? E aí estamos falando de vários filmes do homem, desde Dente Canino, desde A Lagosta, desde O Sacrifício do Servo Sagrado. Eu gosto do Yorgos Lanthimos, já falei isso algumas vezes aqui. Só que Tipos de Gentileza, ou Kinds of Kindness, não me pegou, não me pegou. Aproximadamente 3 horas de filme, com 3 histórias diferentes, os personagens esquisitos do Lanthimos estão ali, as temáticas ali ousadas e excêntricas, digamos assim, do cara também estão aqui, só que um filme pouquíssimo inspirado, na minha opinião. Narrativas que se prolongam muito mais do que... uma necessidade. Eu sei que é meio difícil, é meio chato, tá, gente, quando a gente vai avaliar filme e tal, ficar cronometrando as coisas, não é sobre isso. Mas quando um filme sobra, na sua experiência assistindo, foi no cinema assistir. E eu já tava um pouco cansado nas 3 histórias. Eu acho que é aquela coisa, mais uma vez eu vou usar essa palavra, pretensão, né? Aquela coisa de... vamos falar de canibalismo, mas a gente tem que falar de várias outras coisas naquela história. Vamos falar de mediunidade, mas a gente tem que trazer vários aspectos, vários personagens, criar um mistério de para onde vai essa história e coisa e tal, né? Sem contar que, por conta desse ritmo, dessa coisa meio prolongada, arrastada, o filme fica nessa mastigação e ele acaba se tornando, dentro dessas próprias histórias, meio repetitivo, sabe, aqui e ali. Por mais que eu goste da estranheza do Lanthimos, né, dos personagens dele, eu tenho uma impressão, pode ser só uma teoria da minha parte, né, mas esse filme ele foi gravado quase que simultaneamente ali com Pobres Criaturas, né? Ele foi como um projeto paralelo de Pobres Criaturas ali, tanto é que ele saiu bem rápido depois do filme anterior do cara, né? Então me dá essa impressão de que ele fez muita coisa ali meio que nas coxas mesmo, meio que uma simplicidade. Ah não, vamos fazer esse filme muito mais cru. Óbvio, eu entendo, são 2 filmes, aí eu tô falando desse tipo de Gentileza e Pobres Criaturas, com propostas bem diferentes, mas esse aqui,
o esmero ele é diminuído, o cuidado é diminuído e eu acho que isso é visto numa prolongação. Enfim, já falei isso, não vou ficar me repetindo. Mas pra mim o filme não consegue ir muito além dessa embalagem excêntrica, desse estranhismo aí. Tanto é que você tem a Emma Stone, você tem o Willem Dafoe, você tem o Jesse Plemons, tão bem, são ótimos atores e tal. Só que em papéis diferentes e tal, nesse papel aqui, nesse personagem, funciona muito bem. No outro, é bem qualquer coisa. Ou então é uma repetição, é um Ctrl-C, Ctrl-V de uma coisa que a gente já viu tanto nesse filme aqui, quanto em não sei quantos outros filmes do cara. Enfim, pra mim também, infelizmente, porque eu queria ter gostado bem mais, né? Lucas, eu gostei, queria também ter gostado, mas não foi o caso. E o último da nossa lista de decepções desse ano é Salem's Lot, ou A Hora do Vampiro, nova adaptação de Stephen King, né? Filme esse que já tiveram outras adaptações, né? História essa que já tiveram outras adaptações no passado. E agora a gente tem essa adaptação que estava na gaveta do estúdio há algum tempo. Isso não é um bom sinal, tá? E eu achei um filme bem qualquer coisa. Esperava esse filme há alguns anos, porque já anunciaram esse filme tem tempo, tá? Tem tempo. E é aquela coisa, gravou, montou o filme. Montou, mas tá ali parado. O filme já tá parado há cerca de mais de 2 anos. Enfim, tá? Eu vi, inclusive, eu lancei um vídeo para esse filme aqui, analisando e tal, e muita gente gostou do filme. Achei legal e tal. E que bom, né? Até você fica assim, queria eu ter gostado como as pessoas gostaram, uma ou outra pessoa gostou. Eu acho que ele deve ter decepcionado mais gente, não é possível que só eu achei esse filme com qualidade duvidosa. Tá? Você tem lá a cidade, você tem lá a ameaça vampírica, você tem lá o pessoal sucumbindo, você tem lá o escritor que chega, que morava lá, que volta, né, e coisa e tal. Estamos falando de um filme de menos de 2 horas, que precisa lidar com vários personagens, várias situações, né? É protagonista que não é do protagonista, que ele dá uma sumida, que ele fica apagado. É personagem que surge, vai embora, que não sei o quê, né? Então, a forma como o filme orquestra, como o filme vai equilibrando tanto a questão dos conflitos dele, quanto a questão do desenvolvimento dessas personagens, que fica na superficialidade. Fica numa coisa, se você tá... Cara, eu fui ver esse filme numa sexta-noite da maneira mais despretensiosa possível. Talvez seja por isso que você tenha gostado um pouco mais do filme. Eu acho que faltou um pouco de cuidado no filme, faltou um pouco de carinho. Eu acho que é uma obra que dava pra ter feito mais caprichada, né? Claro, precisava ali de um filme um pouquinho maior, trabalhar melhor a própria questão dos vampiros, tá? O ato final desse filme é uma das coisas mais anticlimáticas que eu assisti esse ano. Eu não tô falando, eu tenho a lista de piores, esse aqui não tá na lista de piores, mas em termos de final, em termos do que eles fazem com o vilão, de como eles trazem o vilão, de como tem a solução, o confronto final, né, a catarse, que era pra ser a catarse do filme, vocês vão me desculpar, mas eu achei um negócio muito jogado, muito qualquer coisa. O que conversa muito com o decorrer do filme também. Vamos estabelecer essas situações, você tem que ir do ponto A pro ponto B pro ponto C, sem muita alma. Mas Lucas é vampiro não tem necessariamente alma, mas aí piadinha uma hora dessa é brincadeira também. Tem um ou outro personagem no núcleo infantil que é um pouco mais interessante, coisa e tal, ok, mas nem isso faz o filme brilhar um pouco além do médio, da mediocridade. Mas é aquilo, né? Como a adaptação do Stephen King chove, ela não dá não, ela chove, né? Pode ser que daqui uns anos, que seja daqui 10, 15 anos, a gente tenha uma nova tentativa de adaptação disso aqui, talvez uma série, numa minissérie, não sei, mas que toma mais seu tempo, que tenha mais cuidado, que traga um textinho um pouquinho mais caprichado. Vamos ver. He's a monster. Bem, meus amigos, eu não sei vocês, mas essas foram as minhas 6 maiores decepções de 2024. Tiveram outras aqui ali, sim, mas as que
né, acabam, tipo, o último aí, A Hora do Vampiro e tal, que você espera algum tempo, você fala, tá, é bem qualquer coisa, definitivamente um filme lançado, né? Deixa aqui nos comentários a sua lista, quais foram as suas maiores decepções, talvez filmes que a galera fala, ou até que eu mesmo falo, ah, são grandes filmes e tal, mas pra você foi uma decepção, e isso claramente pode acontecer e é normal acontecer. Tô curioso aí pra ver também a sua lista. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E se torne membro do Refúgio Cult, claro, se você puder e quiser, para receber vídeo antecipado, vídeo exclusivo, lives exclusivas, link aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tô aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.